Seja bem-vindo, guerreiro, você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alfacense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima, ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro Alfacense, venha para a Central de Vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica a Alfacense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, é show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a Alfacense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceiro, hein? Então não bobeia, aproveita a Central de Vendas exclusiva com a Alfacense, clica no link abaixo e participa. Olá, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal do CT do YouTube. Estamos aqui com mais um item na nossa programação, então não se esquece, antes de mais nada, das regrinhas básicas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, ative também as notificações. E aproveita também para dar o seu like, afinal de contas, olha aqui, ó, o Eliakim Ceola e a Michele Barbosa estão aqui com a gente hoje para passar muito conteúdo e conhecimento. E fazendo todos esses itens, se inscrevendo, ativando as notificações e já dando o seu gostei, você ajuda com que a gente influencie o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo a muito mais lugares. Então, por favor, vamos lá os 3 itens básicos e agora a gente vai começar aqui com a nossa aula sobre cibersegurança, né? Então, bem-vinda, Michele Barbosa, tudo bem? Do canal da Segurança, tudo bem? Obrigada. Bom, hoje a gente vai falar, né, sobre introduzir um pouco o assunto aí, a nossa aula sobre os parâmetros, tá, sobre cibersegurança. Para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou a Michele, lá do canal da Segurança. Faço alguns vídeos aqui no YouTube e meu foco tá lá no Instagram, então todo dia tem conteúdo novo para vocês. É só procurar lá por canal da Segurança e deixar a palavrinha aí com o nosso querido Eliakim. Eliakim Ceola, bem-vindo também ao nosso canal, seja bem-vindo a esse programa. Fala um pouquinho de você e manda bala. Muito obrigado, Silvano. Obrigado, Michele. Obrigado pela recepção que vocês me deram. Para quem não me conhece, meu nome é Eliakim Ceola, sou engenheiro de formação, trabalho na área de segurança eletrônica há muito tempo e tenho especialidade na área de segurança da informação, né? E é justamente a nossa área do nosso bate-papo que nós vamos fazer aqui e compartilhar um pouquinho das nossas experiências, do que a gente sabe para alimentar também o mercado da segurança eletrônica disso. Por quê? Porque é aquela velha máxima, né? Quem fiscaliza o fiscalizador? Mas é verdade, Silvano. Então, o que acontece? Aqui a gente vai abordar alguns temas que são pertinentes à área de segurança da informação e com certeza replicam na área de segurança eletrônica. Ou seja, a gente vai sair daqui dessas aulas, né, desse programa semanal, sempre sabendo que não é mais para usar a senha 234, não dá mais para usar a senha Deus, não é verdade? Exatamente. Show de bola. Então, manda bala, podem começar. Né? Data de aniversário. QWR 1234, né? E eu acho que também vocês vão, ao longo dos programas, vocês vão recebendo dicas desses 2 profissionais, também de ferramentas que tem aí disponíveis para serem usadas, que vão facilitar o dia a dia. A gente sabe que muitas vezes a cibersegurança ela passa por aquele funil do tempo, né?
o tempo é apertado, é corrido, eu não consigo olhar todos os pontos que eu deveria. Mas a gente tem várias ferramentais aí que eu tenho certeza que eles vão estar trazendo ao longo do tempo para a gente aqui, mostrando ferramentas práticas de a gente usar, que não vão deixar a gente esquecer de fazer as coisas, vão tornar mais práticos aí o controle e a gestão dessas informações, né? Sim, sim, e principalmente trazer isso de modo prático para o nosso mercado, né, de telecomunicações, de redes, de segurança eletrônica, de controle de acesso. Então, hoje a gente tem tudo ligado na internet e a gente esquece desse ponto principal. É igual ele aqui brincou, né? Quem fiscaliza é o fiscalizador. Mas hoje, basicamente, a gente vai falar assim dos fundamentos, né, do que envolve a cibersegurança, né, e também um pouco de segurança da informação. Então, para a gente conseguir entender até os assuntos mais técnicos, né, entender as ferramentas, a gente precisa conhecer esses conceitos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, viu, pessoal, uma tela para a gente tratar sobre esses pontos, tá? Vou pegar aqui. Pronto, estamos lá. Então, basicamente, né, Eliakim, nós vamos falar sobre esses assuntos, tá? Então, para a gente conseguir entender a cibersegurança ou cybersecurity, igual tá ali, a gente precisa entender o que é informação, quais são os pilares, tá? Por que a gente deve se preocupar com isso, né, afinal? Não é isso, Eliakim? Qual a importância de entender esses parâmetros? E aí a gente já vai finalizar a aula com conteúdos bem técnicos, né? Que são as ameaças, tá? As ameaças que a gente está... Todos nós estamos vulneráveis, né? Então, a gente começa com o tópico, né, Eliakim? O que é informação? Qual que é o conceito que você identifica assim, ser mais importante? Parecem conceitos muito básicos, mas é isso que vai fazer entender, né, todos os parâmetros mais técnicos, né, principalmente nas próximas aulas. Sim, Michele, para a gente entender informação, eu sempre costumo fazer um comparativo de uma cebola, né, sempre de dentro para fora. Né? O que é dado? Né? Por exemplo, o pessoal confunde às vezes muito dado com informação. Dado é tudo aquilo que, quando não é associado, não serve para nada. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. 58. Uhum. O que é 58? É 58 metros? 58, né? Uhum. Centímetros? 58 volts? Uhum. Isso para mim é dado. Isso para mim não. Conceitualmente, isso é dado. Né? Por quê? Porque ele não tem uma utilidade prática. Eu não tenho como comparar ele com outro. Eu não tenho uma ordem de grandeza, nada disso. Então, por exemplo, quando a gente tem o dado, a gente não tem o que a gente chama de informação. Né? Então, assim, informação é justamente o quê? O dado associado a algum tipo de grandeza para a gente poder comparar. Né? Então, por exemplo, 58 volts, opa, eu sei que é uma tensão de 58 volts. Né? Então, eu tenho a informação a partir daí. Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho outros conhecimentos além da informação que são interessantes a gente diferenciar, como também o conhecimento e a inteligência. Né? Vou dar um exemplo, 58 volts. Aí eu penso assim, bom, 58 volts é mais do que 12 volts. Então, isso é o que eu preciso para alimentar um dispositivo, por exemplo. Isso é conhecimento. E inteligência, o que é? Eu vou trocar minha fonte de 58 volts por uma fonte de 12 para fazer funcionar. Então, basicamente, né? Isso aqui, isso aqui, ó, informações são resultados dos dados já tratados, né? Já manipulados. Então, uma vez que a gente consegue manipular esses dados, a gente tem o conceito de informação. E hoje, a gente sabe, né, Eliakim, em pleno ano que a gente está em 2020, informação talvez seja um ativo dos mais importantes que uma empresa, se não mais, né? Eu considero que ele seja o mais importante que uma empresa tem, né, hoje. Sim, não é à toa que empresas como o Google, como o Facebook, elas valem milhões e elas... A receita delas, se tu for para pensar assim, poxa, não é tanto, né? Se for comparar a isso, mas o que ela tem de mais valioso é justamente as informações, né? Então, o que ela tem informação? Ela tem informação da onde tu estás, com quem tu conversas, o que tu comes. Tem tudo, isso, na verdade. Na verdade, quando isso, inclusive, é um dos itens da segurança da informação, né? A gente saber até que ponto a gente é vulnerável. Qualquer conta que tu tenhas no Google,
Tu assina, tu concorda que tu vai compartilhar o que o pessoal chama de metadados, né? Que são históricos de busca, essas coisas. Elas não te ligam necessariamente à pessoa. Vamos supor, eles não têm condições de saber que a Michelle pesquisa determinada coisa, mas elas têm condições de saber que o gosto da Michelle é similar ao gosto dele aqui em determinadas coisas, diferentes de outras. Então, o que acontece? Quando tu assina, quando tu diz eu concordo nos termos de uso do sistema, isso já está implícito, já vai acontecer, né? Então, assim, o próprio WhatsApp, né? O WhatsApp agora que veio com a questão da movimentação financeira e etc., que inclusive o Banco Central bloqueou. Depois a gente até pode entrar um pouquinho nesse tópico, mas o que o WhatsApp é? É uma ferramenta gratuita, ela não tem custo. Então, como é que ela valeu milhões na hora de ser vendida para o Facebook? Por causa da informação. Ela tem o telefone de todo mundo, ela tem o perfil de uso, ela só, como eu falei, ela só grava, ela só armazena os metadados, né? Ela não armazena mensagem, até porque isso é totalmente contra a política do próprio WhatsApp, né? Inclusive, a questão do bloqueio do WhatsApp que houve um tempo atrás foi justamente por isso que o juiz aqui no Brasil pediu a interceptação, digamos assim, das conversas, e o WhatsApp disse, eu não tenho nada. Aí o que aconteceu? Bloqueou o WhatsApp. Então, assim, do ponto de vista de segurança, né, o WhatsApp está corretíssimo em fazer isso, em fazer criptografia ponta a ponta, que a gente vai falar depois também, ele está corretíssimo. Então, assim, o que acontece? A gente precisa entender a segurança da informação justamente como uma segurança do nosso ativo mais precioso, que tu acabaste de falar, que é o quê? A informação. As nossas informações são os nossos bens mais preciosos e muitas vezes a gente não dá devida importância para eles. A gente está na era da informação, né, Eliakim? E aí a gente tem o ciclo, né, de vida aí da própria informação. Então, a gente trouxe aqui, ó, basicamente, de forma mais simplória, né, o ciclo de vida, onde começa no manuseio, né, na própria manipulação, na criação da informação em si. Né? Então, depois a gente tem o armazenamento, e aí a gente tem hoje várias formas de fazer esse armazenamento. E a gente né, pode trazer numa próxima aula até esses parâmetros, né, essas possibilidades, e até no que envolve segurança. O transporte propriamente dito, né, a gente vai entender esse transporte, seja através de um envio de e-mail, seja através de uma troca de informação pelo WhatsApp, né, como hoje é feita muito no corporativo também, né, o WhatsApp não é mais uma ferramenta pessoal, né, hoje já se usa muito a trabalho. E o descarte daquela informação que não tem mais importância, né? Mas até esse parâmetro a gente precisa analisar no critério de segurança. Na verdade, o descarte ele tem que ser tratado até como um todo, então, Michelle. Eu vou te dar um exemplo. Não é informação que não tem mais importância, mas é a informação que precisa ser eliminada de alguma maneira. Sim, também. Bom, vou te dar um exemplo, tá? Informação ultrasecreta. Informação ultrasecreta, por exemplo, ela tem uma natureza que ela é extremamente sensível. Tu pode mexer com muitas peças no jogo de xadrez se algo do tipo for exposto, né? Então, o que acontece? Existe uma política de descarte para quando tu tem informações ultrasecretas. Por exemplo, numa empresa no qual eu trabalhava, que aplicava as diretrizes da ISO 27000, né, que é a ISO voltada para a segurança da informação, se tu imprimisse a informação ultrasecreta, depois do uso, tu tinha que picotar o papel. Entendeu? Então, assim, não é nem que ela não serve mais, ela serve, só que eu tenho que arranjar uma maneira de descartar ela de uma maneira segura. Né? Por exemplo, os HDs que nós utilizávamos dentro da empresa, eles eram disponibilizados para um descarte diferente. Por quê? Porque eles abriam o disco, tiravam um disco magnético, picotavam esse disco magnético e o resto do disco ia para reciclagem, entendeu? Então tem todos esses detalhes. Né? Armazenamento, por exemplo, era só com senha. Nos notebooks, por exemplo, tinha que ter uma senha de no mínimo 14 dígitos. Então tinha uma série de coisas assim que nós precisava se tomar cuidado. Então, quando a gente fala de todos esses itens aí, não só
né, digamos assim, ele tem que cuidar do ciclo como um todo, né? Do antes, durante e depois, independente de qual tipo de informação seja que a gente precisa ou que não precisa mais. Aham. Não, bom, e aí agora a gente precisa realmente entrar no conceito de cybersecurity, né? Ou cibersegurança. O que você traz aí de conceito para a gente aí sobre cybersecurity? A cibersegurança, né? Cybersecurity, cybersecurity, enfim, são todos os nossos sinônimos, né? Ela é justamente a área do conhecimento que ela trata da segurança da informação. Né? Aqui no Brasil ela é conhecida muito como segurança da informação, né? Lá fora ela tem o conceito de cybersecurity e tal, mas aqui é bem conhecido como segurança da informação. Na verdade, é uma área interdisciplinar que trata justamente de analisar, mitigar e minimizar os riscos em relação a tudo que envolve informações, né? Seja informação impressa, seja informação digital, seja informação que está de posse das pessoas, né? Que é conhecimento delas, né? Enfim, é uma área que ela é extremamente abrangente, ela trata, a segurança da informação, ela trata não só dos meios cibernéticos, né? Que no caso, cybersecurity, né? Que a gente diz... a gente tem mais ênfase, né, no digital, né? Isso, a gente lembra mais do meio cibernético, né? Mas a cibersegurança, a segurança da informação, na verdade, ela tem uma abrangência como um todo, né? Com as pessoas, principalmente com as pessoas, porque a maneira mais... Hoje, o modo mais... o elo mais fraco da segurança da informação hoje são as pessoas. A gente vai falar daqui a pouco de phishing, entendeu? Phishing é basicamente engenharia social, que é o conceito, né, o social engineering, né, que é um conceito que depois a gente vai explicar quando chegar no momento lá que a gente vai falar desses itens, que é muito grave hoje, né? Então, assim, a pessoa, ela, quando ela menos percebe, ela já caiu no golpe, o WhatsApp dela já foi clonado, enfim, tem várias coisas aí que a gente pode tratar nesse aspecto. Tá, eu posso basicamente falar que que o cibersegurança ele é uma estratégia, né, que permite prover segurança às informações, principalmente pessoais, né? Principalmente que envolve ferramentas também, né? Para a gente poder fazer essa proteção. A gente pode falar também, né, aqui, quando a gente fala de cibersegurança, que a gente segue aí algumas estratégias. Primeiro, assim, analisar os dados, analisar o sistema utilizado, vai depender de qual tipo de sistema que a gente está falando, né? E a identificação dos pontos fracos e fortes naquele sistema. Então, acho que se a pessoa que está aqui do outro lado, assistindo a aula, um técnico, um eletricista, um técnico de segurança eletrônica, um técnico de telecom, se ele conhecer o dado que ele realmente precisa proteger, o sistema que ele está utilizando, né, para fazer aquela troca de informações, aquele armazenamento, e quais os pontos fracos, né? Então, ele já está numa estrutura ali, né, para conseguir aplicar ali as estratégias. Sim, com certeza. E, assim, vale lembrar para todos os nossos profissionais da área de segurança eletrônica que tu está lidando com a imagem do teu cliente. Então, é um ativo extremamente crítico quando cai nas mãos erradas. Até o controle de acesso também, né? Está lidando com acesso ao ambiente, à empresa. Sim. Então, mas é parte também, né, Michele? Porque, assim, ó, quando a gente fala do controle de acesso, o controle de acesso, inclusive, ele pode ser... Tu pode minimizar o risco fazendo uma coisa bem interessante, né? Depois, quando chegar o momento, eu vou falar um pouquinho mais sobre, né? Que são justamente as 3 maneiras de tu dar acesso a alguém. É por algo que tu por algo que tu tem, ou por algo que tu sabe. Algo que eu sou, né? Minha digital, leitura das veias, íris, algo que eu tenho, um cartão RFID, um cartão com chip, e uma coisa que eu sei, uma senha, uma contrassenha, um código. Então, assim, quando a gente associa 2 ou mais a chance de segurança é muito mais alta. Inclusive, no celular, né, a gente fala do celular o tempo inteiro, se no celular eu tiver uma senha configurada nela, não precisa nem ser necessariamente uma senha forte, mas se eu tiver a senha no celular e eu tenho um token para fazer acesso ao banco, por exemplo, eu tenho aquilo que eu sei e aquilo que eu tenho. O item, aquilo que eu sei e aquilo que eu tenho.
Se eu conseguir associar 2 desses 3, eu já tenho um nível de segurança muito alto. Legal. E os pilares, né? O que a gente está atrás realmente de base e manter, né? Então, quando eu falo em pilares, tem outros, né? Eu trouxe os mais importantes, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. E eles são importantes justamente para manter o sistema, né? Seja um projeto como um projeto de segurança eletrônica, seja um projeto de rede, né? Um projeto qualquer que a gente queira. Quando a gente tem esses 3 pilares, a gente tem uma boa eficiência quanto à segurança da informação, né, Igaki? Com certeza. Entrando um pouquinho mais a fundo nesses conceitos, né, Michele? A Sim. confidencialidade é justamente o quê? Tu garantir que aquela informação que saiu de um ponto A para um ponto B, ela chegue sem que ninguém nesse nível consiga adquirir aquela informação e ler e entender aquela informação. Integridade é tu garantir que o que saiu do ponto A e chegou no ponto B é realmente o que saiu do ponto A. Exatamente. Né? Tu ter certeza que o que saiu daqui chegou até aqui sem qualquer tipo de interceptação, ou criação ou redução, enfim. A disponibilidade é o seguinte, é o ponto B querer adquirir a informação do ponto A ou vice-versa a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento. Essa é a disponibilidade. Né? Que é justamente... não tem falha, né? Sim, exatamente. Assim, ó, banco, por exemplo, a parte da disponibilidade, ela é muito forte. Por quê? Porque é transação financeira. Se tu não fizer, tu perde dinheiro. Entendeu? Por exemplo, sistemas de tributos federal, estadual, municipal. A disponibilidade tem que ser altíssima, porque tu tá lidando com caixa. Estacionamento, por exemplo. Se o sistema cai, tu perde faturamento. Então, assim, numa distribuidora de produtos de segurança, enfim, de outros produtos. Quando a gente vê muito filme de ficção científica, principalmente de roubo a bancos, né? Eles atacam muito a integridade das imagens nos sistemas de CFTV, né, aqui. Então, eles invadem o sistema, replicam uma imagem que não está acontecendo, né, no ao vivo, e aí entram e fazem o roubo, né? Então, o 12 Homens e um Segredo. Todos, eu acho que usam isso. Então, eles atacam... se tu fores observar, tanto o 11, o 12, o 13 Homens e um Segredo, né, eles são filmes que são extremamente interessantes nesse aspecto da segurança da informação. E sempre que eu converso sobre isso, eu gosto de usar ele como exemplo, porque ele tem um método muito certo, numa sequência muito lógica de fazer as coisas. E eles usam muito o que eu falei antes da engenharia social. Se tu observares no primeiro filme, tem uma cena que o Brad Pitt, inclusive, ele fala assim pro cara lá que está analisando o sistema de CFTV, ele diz, a primeira pergunta que o cara do CFTV faz, eles têm técnicos internos? Aí ele diz assim, tem 2 e um deles está solitário. O que eles fazem? Eles pegam uma garota que tem um relacionamento com aquele cara da área de segurança que tem o acesso, que tem o crachá de acesso, né? E consegue pegar o crachá, fazer uma cópia do crachá e depois eles entram dentro do data center para poder ter as imagens. Então, assim, esse é um exemplo clássico de engenharia social, que era muito comum também na época da guerra, né? Da Guerra Fria, principalmente. Os americanos e os russos faziam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, hoje o pessoal esquece um pouco da criticidade, porque meio que não vê uma aplicação. Só que isso é muito presente. Inclusive, no Brasil, existe a ABIN, né, que ela trabalha com inteligência e com contra-inteligência. Inteligência, o que é? É tu adquirir os dados. Contra-inteligência é tu passar o dado errado para o inimigo. Entendeu? Exemplo. Não sei se tu lembra do avião, o Concorde, que foi o avião comercial mais rápido do mundo. Ele foi criado por um consórcio entre a British Airways e a Airbus, né? Então, o que acontece? Eles criaram o Concorde e tal, e o que acontece? A Tupolev, que é uma empresa russa, roubou o projeto do Concorde. Só que o que aconteceu? Esse consórcio descobriu que eles estavam roubando esses dados. E o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho de contra-inteligência. Eles passaram o projeto para eles com os parâmetros errados. No fim das contas, o avião da Tupolev não voou. Entendeu? Então, assim, é muito interessante justamente que a gente acha que isso está longe da gente, mas não, isso está muito presente. Isso está extremamente presente no nosso mundo.
E hoje a gente consegue observar isso muito fácil no mundo corporativo. Né? E assim, o mundo de alta tecnologia, como é o mundo da aviação, isso é tomado às devidas proporções. Por exemplo, na Embraer, né? Na Embraer, tem um amigo meu que foi fazer um trabalho lá, ele disse o seguinte, que quando ele botou um pendrive, tá, no computador para ele fazer uma cópia de um arquivo, isso alarmou lá na TI, veio um técnico da TI lá para entender o que estava acontecendo. Então, imagina o nível de controle no qual eles tinham. E às vezes não, em muitas empresas de segurança eletrônica, a gente tem muitas empresas chegando, né, há pouco tempo, começando na área, e não conhecem a história que a gente teve em segurança, né, daqui. E a gente passou por esses 3 pilares, onde eles foram quebrados em segurança. Então, em vários momentos, né, em alguns anos, a gente teve problema com confidencialidade, com integridade acontece, mas confidencialidade e acarretou uma disponibilidade, uma falta de disponibilidade, foi algo comum. Há algum tempo eu não ouço falar, mas a gente teve períodos de grandes invasões aí, de várias marcas, né? N fabricantes, não vem ao caso falar, até porque foi a maioria, quase todos, que teve esse problema aí de confidencialidade, onde os gravadores ficaram até sem acesso mesmo. Então, ali gerou problema, na verdade, né, Michele? Gerou o problema de disponibilidade, né? A questão da confidencialidade até que não foi tão grave, por quê? Porque tu não tinha acesso completo ao DVR, né? Do DVR, dos equipamentos, tu não tinha acesso completo a ele, mas tu tinha um backdoor, né, que é uma porta atrás, digamos assim, que eu podia fazer determinadas coisas. Por exemplo, em alguns equipamentos, inclusive, a gente já observou que se a gente der uma sequência de comandos, o equipamento derruba. Isso afeta o quê? Só a disponibilidade. Eu não peguei nenhuma informação dele. Mas afeta o mais importante. E assim, há 14, 13 anos atrás, tinha-se um discurso, né? Mas é Linux, não tem ativos maliciosos que vão infectar, e não é nada disso, né? Não tem essa falácia, né? Então, o Linux, assim, quando tu lida ele com base PC, né, que é o que a gente usa no computador, ele é uma coisa, mas agora, quando a gente lida com um dispositivo embarcado, que tem uma câmera IP, um gravador, é completamente diferente o approach, né, porque é extremamente complexo, por quê? Porque as aplicações que rodam ali, elas rodam em C, em linguagem C, C++, e quando tu está utilizando o C, C++, principalmente para esses motores, né? O cara que criou o C++, ele tem uma brincadeira, que ele diz o seguinte, que no C++ é muito, muito difícil tu dar um tiro no pé, né? Mas se tu der um tiro no pé, tu vai arrombar o teu pé inteiro, né? O que ele quis dizer com isso? E assim, é mais difícil de errar, mas se errar, vai ter um problema muito sério. Então, esses bugs, né, esses problemas, eles não necessariamente são do Linux em si, mas sim das aplicações que estão dentro dele. Sim. Não é um problema de kernel, por exemplo, do núcleo do sistema. Bom, e aí a grande pergunta da aula, né? Por que se preocupar aí com cibersegurança, tá? Ou cybersecurity, né? Bom, coloquei aqui alguns porquês, né? Roubos de informação, o operacional, porque o operacional da empresa, bom, que ele depende de toda a informação que está ali. Então, se a gente tiver um roubo de informação, se a gente tiver uma informação violada, o operacional está totalmente perdido. O próprio sequestro de dados, vazamento de dados é algo que está sendo muito comum nos últimos anos, né, aqui. Então, a gente está tendo vazamentos de dados de grandes empresas no mercado. E aí a gente se põe no nosso lugar, poxa, minha empresa menor, pequena, eu atuo aqui na minha região, mas não vai acontecer com a minha. Né? A gente tem grandes empresas tendo vazamentos, e a sua, que você não está fazendo zero de segurança, né? Aplicando zero estratégia, não vai ter, não vai, e vai ocasionar vários problemas aí. O que você acha aí desse parâmetro? Com certeza, sim, Michele. Muitas vezes as pessoas negligenciam a segurança da informação porque dizem, o que eu trafego não é importante, o tipo de negócio que eu faço não tenho tempo. Não tem um tempo mais comum assim, que eu vejo. Daí a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, vamos pensar da seguinte maneira, se hoje tu perder todos os dados no qual tu tem, quanto tempo tu vai demorar para refazer tudo isso?
Aí, normalmente, as pessoas dão aquela tela azul, né? Tom, né? Só falta o barulhinho do Windows. Então, e outra pergunta que eu faço é a seguinte, outra coisa que eu digo é, qualquer informação para quem não tem nada é muito valiosa. Vou dar um exemplo. Como a gente estava falando da parte lá de inteligência e contra-inteligência, sabe o que a maioria dos espiões faziam? Eles vasculhavam os lixos das pessoas. Sabia? Em busca do quê? Do que a gente descarta. Ou seja, o que a gente descarta fala muito da gente. Então, assim, sim, e tem determinadas informações que são sensíveis, por exemplo, conta de energia, essas coisas que a gente paga e depois vai descartar, é o seguinte, tem que incinerar, não dá para a gente colocar lá. Ou incinera ou pica muito bem, né? Para na hora de reconstruir ser muito complexo. Mas eu em casa, por exemplo, eu tenho um fogão a lenha, eu incinero. Eu não jogo no lixo. Entendeu? Então, assim, ó, determinadas coisas, por exemplo, algumas outras informações que são sensíveis a mim, né? Eu também boto lá no fogo. Eu boto, por exemplo, cartão de crédito que eu não vou mais usar, boto no fogo. Entendeu? Todas essas coisas que podem acarretar qualquer tipo de problema, o ideal é incinerar. Não tem discussão. Então, assim, o que a gente tem hoje? Né? A gente tem roubo de informação, a gente tem a questão operacional e sequestro de dados é muito forte, principalmente por causa das questões dos ransomware, né? Que são o sistema como um todo é sequestrado e eles pedem um pagamento em Bitcoin para que libere o sistema, né? Vazamento de dados é uma coisa que é comum, sempre vai acontecer, principalmente assim, aqui no Brasil é uma coisa que ela é muito latente. Por quê? Porque nós nos relacionamos muito com as pessoas. E a maioria dos dados que vazam não são dados impressos. São dados que as pessoas dizem, são dados que elas viram em algum lugar e elas dizem, elas conversam, as pessoas se conversam. Aqui no Brasil, apesar de ter melhorado muito, né, a questão do vazamento de dados é um problema. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma empresa que eu trabalhei que ela fez o seguinte, ela fez um apanhado de todo mundo que tinha relacionamento com a concorrência. O que eu quis dizer com isso? Ela pegou todo mundo, quem tinha marido que trabalha na concorrência, esposa que trabalha na concorrência, ciclo de amigos, eles mitigaram o risco a esse ponto. Entendeu? Por quê? Porque essa empresa no qual eu trabalhava, ela tinha um contrato com o Exército. Entendeu? Então, o que o Exército disse? Olha, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que mitigar todos os riscos que a gente tem de vazamento de informação. Então, assim, vai vazar? Não necessariamente, só que como eu sempre digo, o problema da segurança da informação não é tu ter um sistema 100% seguro, é tu não saber onde ele é inseguro. É uma coisa que é distinta. Entendeu? Então, assim, faz os pontos fracos, isso é muito importante. Isso. Normalmente as pessoas não sabem onde é o problema, né, Michele? Então, assim, vazamento de dados, sequestro de dados, operacional da empresa, que, assim, se tu tem um sequestro de um servidor, esquece, tu não vai conseguir trabalhar. Roubo de informações, o teu concorrente pode fazer uma festa com isso. Lembra quando teve o Wikileaks? A dor de cabeça que isso deu nos Estados Unidos? Até o famoso, desculpa a expressão, até provar que fosse de pouco na tomada, olha o que aconteceu. E assim, trazendo para o nosso ambiente, se a gente pensa em telecom e segurança, eu já vi muito, mas muito. Você chega para dar uma manutenção em uma central de alarme ou num DVR e a senha está na etiqueta do equipamento. Isso é muito comum. Então, você abre a central de alarme e está lá, senha master. Michele? Silvano? Michele deu uma travadinha na internet dela. Dá para dar um print e fazer um sticker disso aí. Foi só ela falar que a senha master estava na outra capa. Tá vendo? Alguém pegou a senha master do seu roteador, Michele. Nossa, não, o Caio para mim foi ele aqui. Não, foi você que travou a sua vinda para cá, mas não tem problema. Eu acho que agora a Michele vai ter que pegar o roteador dela, ele aqui, e pôr fogo, né? Porque se as coisas têm que ser tudo incineradas, né, bicho? Mas não foi meu roteador, não. Minha invasão foi lá. Vamos ver se ele aqui está nos ouvindo aí. Tô sim, tudo sério. Eu estava mandando a mensagem aqui. Voltou? Podemos continuar. Voltou normal, pode mandar bala. Então, só... Tu estava falando da senha master na tampa do alarme.
Exato. Ai. Então, assim, é muito comum, né, nesses casos de manutenção, o pessoal tá muito negligente, né, quanto ao sistema de segurança. Então, eu sempre falo muito isso aqui, muita empresa faz um projeto de segurança eletrônica e o termo de segurança está longe, não está presente. Sim, A sim. informação, como você falou, o vídeo do cliente, os Sim. usuários do cliente, isso não está sendo protegido. Sim, outra coisa, né? Um movimento que eu achei muito interessante dos fabricantes foi fazer o seguinte: foi fazer com que a senha fosse setada no primeiro acesso, né? Então, assim, o fabricante de gravadores, de câmeras, etc., fizeram isso e isso realmente ajudou muito. Por quê? Porque, assim, o que acontece? A primeira tentativa de invasão que existe é pela lógica. Qual é a lógica? Tem 1, 2, senha 3, de 4, fábrica, 5, 6, senha 4, 5, padrão. 6, e a porta padrão. Uhum. Usuário, tanto que tinha um site russo, né? Eu até tenho meus registros aqui, que ele tinha acesso a, sei lá, milhões de câmeras pela internet, que foram disponibilizadas pela internet, que estavam só com a senha padrão. Tu ia lá, trocava a senha, pronto, não aparecia mais. Babá eletrônica, o pessoal pensa assim, poxa, para fazer, para ficar fácil, tudo bem. Né? Só que assim, a facilidade ela nunca pode se sobrepor à segurança. Isso é quase que uma aviação, né? Safety first. Né? Então, assim, tu tá lidando com informação sensível, é a imagem da tua casa que tu tá mostrando para o mundo. Se tu não fizer uma operação boba. Não, é exatamente isso. Bom, e aí a gente precisa entender, então, para a gente falar sobre ameaças, né, que já é um assunto mais técnico de hoje, a gente precisa entender o conceito de vulnerabilidades, né? E aí a gente traz o conceito aqui de vulnerabilidades, que é justamente, né, o alvo está predisposto aí às ameaças, né? Então, é justamente quando você está vulnerável, você está exposto a possíveis ameaças, né, aqui. Uhum. O que acontece, né? A vulnerabilidade, como tu colocasse ali, o alvo predisposto a sofrer ameaça é justamente aquele alvo que é mais fácil. Eu sempre digo o seguinte, né? Que o ato de roubar e o ato de tu ter um acesso indevido, de hackear ou de craquear alguma coisa, é justamente pela facilidade do qual tu tem. Então, assim, ele vai sempre procurar o mais fácil, o método mais fácil. Né? Justamente para economizar energia, isso é natural do ser humano. Então, o que acontece? Que tu falou ali, uma vulnerabilidade é geralmente explorada por uma ameaça. Exatamente. Então, assim, a questão da gente ser vulnerável, né, a questão do nosso sistema estar vulnerável, ela tem muito a ver com o quê? Com que a gente saber como é que ele funciona. Então, assim, por exemplo, o sistema, eu vou dar um exemplo X, tá? Um sistema de segurança eletrônica. Se a gente sabe que a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5 e a porta é 9.000, o primeiro que vamos fazer é testar essa porta e essa senha. Entendeu? Não adianta. Então, assim, não adianta tu ter todo um arcabouço de firewall, tu ter todo um sistema que foi projetado para isso, aí tu vai lá e coloca a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, acabou. Não valeu de nada todo o teu esforço. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre. Nossa, isso já tem uns 10 anos. Eu estava dentro de um distribuidor fazendo treinamento, mostrando um software de monitoramento. E o software de monitoramento, ele buscava as redes, né, internas, buscava um DVR ou câmera IP que tivesse. E aí, por curiosidade, apareceu um número lá, um DVR. Olha, gente, tem um DVR aqui que não é o meu. Vamos abrir aqui, ver o que dá, né? Aí, gente, vamos testar a senha de mim e de mim. Mas por que não? Pronto. Eu puxei a câmera, mas parece que foi assim, coisa do além. Que tinha 16 câmeras. Eu puxei logo da sala do diretor da empresa. Nossa Senhora. E ele estava em sites inapropriados. Pensa na situação. Na hora eu fechei rapidamente, continuei tudo, gente, tá vendo? Você tremeu todo, é claro, né? Então, olha como é sério. Porque, assim, eu estava com o computador normal na rede dele. E a rede Wi-Fi, ele dava acesso aos técnicos. Ou seja, ele estava dando acesso a qualquer pessoa que entrasse, porque a rede Wi-Fi estava com a senha lá. A sala dele, né? As salas da empresa inteira.
Então, para uma violação desse sistema, para alguém roubar, não só dados, né? Roubar bens materiais mesmo, nem estou falando só de informação. Então, é muito, muito sério entender, né, essas vulnerabilidades que a gente tem aí dentro da própria empresa. Sim, com certeza. Isso aconteceu também. Eu fui dar consultoria numa empresa aqui em Santa Catarina, né? E, assim, a primeira pergunta que eu fiz, tá, como é que é o sistema de vocês de segurança? Eles, assim, como assim? Ele não é separado? Cara, quando eu olhei aquele negócio todo junto com a rede da empresa, eu só fiz assim, né? Eu só cocei a cabeça aqui do lado. Aí eu pensei assim, bom, né? Não, me admiro que não tá nada funcionando, né? Aí, toda uma conversa para explicar para eles, olha, não é assim, tem que fazer de determinado jeito. Hoje, eles têm uma rede VLAN separada só para o sistema de segurança, eles têm controle de acesso dentro da VLAN, não é qualquer um que acessa, aquela coisa toda. Então, assim, melhorou 110%. Então, assim, o cara que quiser ter acesso indevido, ele pode conseguir, mas ele vai ter um pouco mais de trabalho, entendeu? É igual a senha, né? Eu sempre digo o seguinte, que a senha, o que acontece? A senha, ela é um ativo, né? Que ela tem um prazo de validade. Por quê? Porque, assim, ó, vou te dar um exemplo. Um computador igual o meu, igual o teu, demora para decriptografar uma senha de 8 dígitos 100 mil anos. Vai valer a pena fazer isso? Não, claro que não. Entendeu? Então, assim, a senha, o que acontece? Se o esforço no qual eu tenho para quebrar essa senha é muito maior do que o tempo de vida dela, eu tenho uma senha segura, eu tenho uma senha forte. Eu não é que eu não vou conseguir quebrar ela, mas o custo vai ser tão alto, o tempo vai ser pagar por ele. Bom, e a gente entra nas ameaças, são muitas, né? E a gente está assim, vulneráveis a elas o tempo inteiro, né? E aí são realmente que causam danos, né? Perdas. E aí a gente começa com os mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Popularmente, né? Vírus, ormes, cavalo de Troia. Inclusive, né, dando um conceito histórico, né? Por que o pessoal chama de cavalo de Troia, né? Porque na história diz que o imperador foi presentear Troia com um cavalo, né? Só que dentro desse cavalo, o cavalo era oco e tinha a sua tropa. Né? Oi? Um exército ali dentro. Isso, tinha o seu exército ali dentro. Por quê? Porque eles eram simplesmente intransponíveis de fora. Só que o que o imperador, o concorrente, pensou? Né? Ele disse assim, bom, eu vou pegar um cavalo, vou dar de presente como se fosse uma coisa boa, mas eu vou colocar meu exército dentro. Por isso que veio o conceito aí veio de cavalo de Troia, né? Então, assim, o que a gente pode entender disso trazendo para o nosso mundo da tecnologia? É que é um software que é aparentemente inofensivo, mas que dentro dele tem um código malicioso. Esse é o cavalo de Troia. Vírus são aplicações, são softwares como outros qualquer, que nós temos no nosso computador, só que ele tem o intuito de quebrar justamente aquelas regras da segurança da informação, que é a disponibilidade, confidencialidade, autenticidade. Tá? E o worm, ele não é nada mais nada menos que uma variação do vírus, né? E existem outras coisas ali, inclusive, que a Michelle colocou muito bem, né? Que é o phishing, o spyware. O spyware, ele é um espião, né? Ele é um software espião. Ele consegue fazer verificação de todos os dados que tem no teu computador e reportar para alguma entidade. O phishing, não sei se vocês já viram aqueles e-mails, né? Clica aqui para ver a sua conta da Claro. O cara vai lá e clica e vai baixar um programa, vai rodar um software e a partir daí tu vai estar infectado. Né? Phishing em inglês é pescaria, né? Pescando, seria o pescando. Pegar peixe. Né? Então, assim, aqui dali é justamente que eles fazem uma pescaria. Por quê? Eles sabem que não vai ser todo mundo que vai pegar a isca, mas quem pegar... Vai ter um que vai cair. Exatamente. Tem os adware, né? Que são softwares de propaganda, né? Eles são instalados no teu computador e aparecem aqueles banners. Desculpa a expressão, aqueles banners malditos, que eu tenho uma raiva daquilo que, olha, na época, eu compartilhava o computador com a minha irmã e ela sempre, eu saía, voltava, tinha 50 banners no de maquiagem, roupas, né? Meu Deus do céu, era horrível. O spam, né, que é uma propaganda por e-mail, né, e muitos desses spams, eles têm códigos maliciosos, tá?
Por que esses códigos muitas vezes a gente não vê? Porque o que acontece? Quando a gente vai abrir uma imagem, quando a gente vai abrir um texto do Word, enfim, o que acontece? Esse arquivo ele passa por um processamento. E esse processamento é como se eu estivesse interpretando uma linguagem de programação, né? Então, eu pego aquele arquivo, eu interpreto o que tem dentro dele e eu coloco na minha tela. E o que acontece? Ali dentro, eu posso carregar o quê? Comandos no qual eles são maliciosos, né? Então, assim, que eu faço o download de um outro programa, que eu executo o programa dentro do meu computador. Então, assim, todos os aplicativos que têm essa parte de processamento de arquivo, né, que tem essa interpretação de arquivo, estão sujeitos a isso, tá? Inclusive páginas de internet, navegadores, né? E o vírus Então, ele precisa de um hospedeiro, né, Jack? Então ele sempre vai vir, assim, atrás de uma imagem, atrás de um arquivo executável. Isso. O arquivo executável, o arquivo de vídeo também é bem comum. Sim. Fraude financeira e de telecomunicações, por exemplo, tu te passar por uma pessoa que tu não é na parte de telecomunicações, tu capturar o WhatsApp, fraude financeira, tu gerar um boleto. Hoje esse tipo de técnica diminuiu muito, né? Porque hoje o boleto é registrado, né? Quando tu gera o boleto, tu registra ele no Banco Central e a partir daí tu tens um vínculo, né? Antigamente era uma coisa que não tinha. Ainda existe, mas é um pouco mais complicado, porque hoje tu tem que ficar coberto atrás de laranjas. É uma coisa que é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, o que é muito comum de fraude financeira é tu ter primeiro uma fraude de telecom, que é justamente a parte de tu adquirir o controle do WhatsApp de alguém, e a partir daí tu pedir dinheiro para transferir para determinada conta. Mas hoje alguns bancos têm muito cartão virtual, né? Então eu estou vendo muita gente com invasão ao Nubank. Por exemplo, o Nubank, ele é uma plataforma que ela não desconecta automaticamente quando você fecha o aplicativo. Então, sim, você tem que ir lá a sessão fica aberta. A sessão fica aberta. Então, você tem que ter esses cuidados, né? Alguns outros bancos, o aplicativo, a sessão se encerra. Então, é que, na verdade, o Nubank ele não usa o token, né? Então, assim, o que acontece? Pelo fato do Inter, do Itaú, eles usarem token, a tua sessão ela fica ativa no máximo por 1 minuto, entendeu? Aí o que acontece? Passou esse 1 minuto, ela derruba essa sessão. Aí o pessoal diz, pô, mas voltou, caiu a minha sessão. Gente, isso é para a segurança de vocês. Isso é para a segurança de vocês. E assim, ó, o fato de ter o token ali, olha, gente, eu tenho conta no Itaú, né? Eu até estou saindo dele, mas eu tenho conta no Itaú desde 2006. E eu sou da época do token físico, daquele que tu andava junto no chaveirinho. Então, e é extremamente seguro aquele negócio. É extremamente seguro, é uma chave RSA que é gerada a partir do tempo. Nossa, é maravilhoso aquilo de lá. Eu sempre gostei muito. Depois que trouxeram o token para dentro do aplicativo, como um aplicativo à parte, eu até tive as minhas resistências, mas eu vi que é realmente muito bom, é muito seguro. Então, assim, autenticação em 2 passos, essas coisas têm que ser sempre habilitadas, né, Michele? Sim, com certeza. Bom, pessoal, a gente falou aqui sobre todos esses pontos, né? Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom, sobre, basicamente, né, o que é a cibersegurança, quais são os pilares que a gente está atrás, né? Qual é essa estratégia para trazer o porquê dela. E quais ameaças, né, que a gente precisa se proteger aí, tá? A gente caminha agora para fechar, tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai dar, inclusive, muitas dicas para a sua proteção, né? Como você protege as suas informações e da sua empresa. Então, deixa aqui, tá, nos comentários do vídeo, dúvidas, tá? Que vocês queiram aí, a gente responde para vocês, tá? Não deixe de deixar aqui nos comentários. Ele aqui quer dar um oi para o pessoal. Eu quero só agradecer a todos por verem o nosso compartilhamento aqui de conhecimento, que é sempre muito salutar, e agradecer a Michele por sempre estar junto aí nas nossas lives, e agora com esse projeto novo com a CT Treinamento. Queria agradecer aqui, tá, o pessoal do CT, né, por essas aulas, que vão ser muito legais aí para vocês. Então, acompanhem, tá, pessoal? A próxima aula é muito importante, porque ela vai te ajudar justamente a resolver ou diminuir, né, esses problemas de não ter uma estratégia aí para a segurança aí das suas informações, tá? Então, até a próxima aula, tá? E bons estudos aí para vocês.
Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Seja bem-vindo, guerreiro. Você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a AlphaSense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima, ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro AlphaSense, venha para a Central de Vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica a AlphaSense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, é show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a AlphaSense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceiro, então não bobeia, aproveita a Central de Vendas Exclusiva com a AlphaSense, clica no link abaixo e participa.